Bem, amigos, hoje quero concluir a minha mensagem que tenho ao longo dessa semana falado a vocês. Eu comecei falando a vocês ao longo da semana sobre aqueles que têm a fé que está fraca. Como fazer para fortalecer minha fé quando a fé parece fraca? O que eu devo fazer? Também falei a vocês de que para fortalecer a sua fé, você precisa avaliar alguns critérios em sua vida. Comecei dizendo a vocês de que começamos o ano planejando, dizendo coisas que vamos fazer e por conta do tempo acaba que o irmão não faz aquilo que ele havia proposto. Estamos na metade do ano, mais da metade do ano, e eu lhe faço uma pergunta: você fez aquilo que você propôs fazer? Em que estágio você está? No seu check-up lá, nas coisas que você, na lista que você fez no ano, no início do ano, que eu espero que você tenha feito. Você está progredindo? Tem coisas que ainda estão pendentes? Será que vale a pena você revisar aquilo que você propôs fazer? Bem, a fé vai te ajudar nesse processo, em que você vai conseguir. Quando a fé parece ser fraca, quando as suas habilidades parecem ser fracas, você precisa avaliar, reavaliar a sua história. Eu comecei dizendo a vocês que o texto base do meu sermão encontra-se em Marcos capítulo 9, versículo 24, que diz o seguinte: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, aquele homem falou que acreditava e pediu ajuda a Jesus Cristo pela falta de fé que ele estava tendo. Bem, se sua fé é fraca, primeiro item que falei a vocês é que é necessário buscar a palavra de Deus como fonte para a sua vida. Também falei a vocês de que a palavra de Deus ela é fonte de poder para o crente. Por isso, não dá para acessar Deus, não dá para acessar as coisas espirituais, não dá para modificar a fé, não dá para ter vitória se não houver o perdão dos pecados. E por isso eu coloco como segundo item para expulsar o inimigo que você se arrependa dos seus pecados. Com isso, você consegue expulsar o inimigo da sua vida, da sua casa, da sua história, do ambiente onde você está. Por quê? Porque nesse irmão não tem nada em que ele possa tocar. Também falei a vocês, como terceiro item, para que sua fé seja fortalecida, é necessário que você resista às dúvidas que o inimigo vai mandar para você, como uma espécie de seta, como uma espécie ali de mensagem que ele vai mandar ao seu cérebro, à sua mente, à sua vida, mandar a sua vida, desculpa, mandar a sua vida, porque se você não resistir a esse tipo de coisa, você corre sérios riscos de sucumbir. Então, resista às mensagens do inimigo para tentar distorcer e invalidar você. Por que eu digo isso? Porque a dúvida, ela não vem de Deus, mas a fé vem de Deus. Então, se você quer fortalecer a fé, você precisa afastar a dúvida, porque a dúvida, ela é a contrafação, ela é o oposto da fé. A fé é acreditar naquilo que não se vê, nas coisas que se esperam. A dúvida é avaliar se realmente isso é verdadeiro. Então, elas estão em opostos. Por isso que falei a você, a resistência aqui das dúvidas vai fazer com que a sua fé aumente. Também falei a você de que é necessário que você identifique o mal. Se você quer fortalecer sua fé, se você quer melhorar sua vida, então você precisa identificar da onde vem a pancada do inimigo, por onde é que ele está entrando na sua vida. Você precisa identificar o mal. Eu falei a você como uma sugestão que você tenha toda sugestão, visão, imagem, sonho ou qualquer pensamento que não contribua com sua fé deve ser completamente resistido. Se você tem algum pensamento, alguma imagem, alguma coisa que está ao seu redor que não contribui com a fé que você está buscando, e por isso a cada manhã você vem aqui, então você precisa avaliar, você precisa afastar isso daí de você, edificando sua mente com pensamentos de fé. E o penúltimo item aqui que quero abordar com vocês, e é sobre isso que estarei abordando, falando hoje, é vencer o medo. Você vai começar a cuidar dos seus pensamentos para que você vença o medo. Quer fortalecer a fé? Então vença o medo. Veja o que esse autor declara sobre esse item de medo aqui. Somos quase sempre as marionetes dos nossos medos. Quase sempre você acaba fazendo o que o seu medo te manda. Por isso eu coloquei no meu sermão, para que sejam fortalecidos a fé na vida dos crentes que aqui estão,
que você precisa ali vencer o medo. Olha o que esse autor declara ainda mais. É tolice morrer de medo de morrer. Por isso, o medo é o arauto da morte e não nos agrada sua presença. É preciso, pois, lutar contra ele decididamente. Por isso, guarde para você mesmo os medos, mas compartilhe sua coragem. Lembre-se que os fantasmas assustam mais de longe do que de perto. Por isso, o medo é a perpetuação de uma antecipada desgraça. Bem, diz Aloísio Deroy. Ele declara que o medo, ele é a perpetuação da desgraça. E toda vez que você tem medo, você acaba puxando para si essas desgraças. Por isso, a importância de você começar a levantar seu pescoço, começar a levantar sua vida e não temer ao futuro. Não temer ao futuro, porque o nosso passado é uma história que Deus escreveu. Mesmo com luta e dor, Deus está cuidando de você. Então você precisa olhar o futuro com esperança, olhar o futuro com salvação. Lembre-se que o livro do Grande Conflito, por exemplo, ele começa contando a história do céu, do que aconteceu, depois ele vai migrando para a história da terra, de como foi o grande conflito aqui na terra, a igreja romana, e aí você começa a ver a história da expansão do evangelho em toda a Europa, depois veio pelo Mayflower para a América e depois foi se estendendo. Fala sobre os problemas iniciais e finais dessa terra, as lutas que a terra vai passar, e no final ela fala a esperança. No final do último capítulo fala assim, ó, há esperança para o crente. Então há esperança para você também, se você vencer o medo. Não tem como o cara sair do problema se ele não vencer o medo. Se você continuar ainda apanhando dos seus próprios medos, você ainda não amadureceu. Será que você ainda está tacanho, com medo de muitas coisas? Eu falo isso por quê, irmãos? Porque o medo, ele é uma estratégia covarde e mentirosa de Satanás, colocando medo em você. Essa é a estratégia que Satanás usa. O inimigo das nossas almas tenta o tempo todo nos enganar com algumas ameaças, que às vezes não são verdadeiras. E muitos dos problemas que nós temos não são problemas verdadeiros, são problemas criados em nossa própria mente. Por isso você precisa vencer o medo. Se não conseguir através da dúvida dentro do seu coração, porque o Satanás tenta implantar isso, então Satanás tentará te colocar algum temor. Se ele não se infiltra no seu coração, ele vai tentar colocar medo sobre você para não deixar você florescer. É por isso que você tem que enfrentar o medo e vencê-lo. Eu ainda falo mais a vocês que o medo ele funciona como um imã que atrai problemas e exagera nas dificuldades da vida. E as pessoas que avaliam isso de forma equivocada, essas pessoas dizem: veja o que o texto bíblico diz. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Eu vou fazer um sermão só sobre o medo, como uma espécie de antimedo. Há um autor que eu gosto muito, a Nassim Taleb, ele fala sobre áreas de finanças, e outras áreas também. Mas Nassim Taleb tem um livro chamado Antifrágil. E nesse livro Antifrágil dele, eu li já há muitos anos atrás na faculdade de administração, ele declara o seguinte, de que você precisa comprar ativos ou ter ativos que sejam antifrágeis, porque sempre vai haver um cisne negro. É um outro livro dele também falando sobre o cisne negro. Ou seja, haverá um episódio na sua vida que vai acontecer uma catástrofe, você vai ter um problema e se você não estiver preparado para isso, você vai sucumbir. Então, o que é que tem que fazer? Você precisa ser antifrágil. Lembra o meu pai, antigamente, nós tínhamos uma caravana, foi o primeiro carro que eu lembro, né? Uma caravana e eu andava, brincava naquela caravan. E depois nós tivemos ali o Comodoro e um diplomata. E depois papai comprou um F1000 que ia lá pro sítio e tudo, e assim por diante. Mas nós tínhamos esse Commodore, esse diplomata. E eu lembro que eu dormia no pé do papai ali. O Commodore, quem já entrou num carro desse, ele é muito espaçoso, muito grande. E nós íamos para Salinas, saímos de Belém, íamos para Salinas, quase todo final de semana, nós íamos para o sítio.
Papai tinha 300 e tantos hectares lá, era uma fazenda grande do papai. E eu lembro o papai dizendo para mim uma vez, papai, nós subimos numa montanha, num local, e o papai olhou assim e falou: Olha, Anderson, veja o que você. Feche seus olhos. Aí eu fechei meus olhos. Abra seus olhos. Aí eu abri. Tudo que você está vendo é nosso. E aí o papai mostrou ali os locais e tal. Nós levávamos quase um dia para chegar no final do sítio lá, da fazenda. Sabe, irmão, de um lado tinha plantação de dendê, do outro lado tinha plantação de coco, e nós tínhamos muito búfalos, muitos bois. E papai me deixava lá algumas férias, eu passava no sítio, papai me deixava lá e falou: daqui a 15 dias eu venho e pego você, que era período de intervalo das aulas, né, das férias. E eu lembro que eu brincava nos igarapés, eu comia buriti, fazia farinha, fiz muita farinha, sacava ali, plantava mandioca, fiz muita mandioca quando eu ia lá para o sítio. E eu lembrava que tinha uns tachão que a gente ia passando assim, puxava ia fazendo ali a farinha, eu ralava a farinha. Eu lembro que tinha aquelas latas de soia, que era uma lata de óleo do Brasil aqui, nem tem mais, não sei se tem mais. Umas latas, a gente pegava uma madeira, virava ela com um preguinho, nós íamos batendo e fazíamos ali o ralador. E aí colocava, pregava naquela madeira e a gente ia ralando a mandioca lá, fazia aquela pasta, aquela goma toda, aquela pasta toda, jogava no tipiti, que era uma espécie de prensa, e tinha uma madeira grande, assim, que levantava, uma madeira lá, que levantava, e então essa água inteira escorria, que era o chamado tucupi. Quem é do norte do país sabe como é que é, né? Tomar o pato no tucupi, essas coisas, vinha dessa água, que é o sumo, a água da mandioca. E então o que escorria junto com essa água, ficava no fundo, era a tapioca, que é o que a gente come. A tapioca hoje, né? Ela é a goma que sai dessa água da maniva, né? Sai dessa água ali da mandioca. E aí, então, eu fazia tudo isso e eu gostava de fazer. Porém, eu subia, nós tínhamos ali um boi preto lá, que eram os búfalos. Papai criava muito búfalo, tinha uma pocilga, tinha as galinhas, tinha o búfalo. E então a gente subia, eu subia nesse búfalo, só que antes eu tinha muito medo. E quando eu ficava com medo desse búfalo, eu falava, meu Deus, esse bicho vai me pegar, esse bicho vai me pegar, né? Tem aquelas músicas, né? Boi, 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 boi da cara preta. Então você já cresce com aquele negócio, toma conta que esse menino tem medo de careta, alguma coisa desse tipo de música. E aí a gente ficava meio com medo dessas coisas. Porém, num determinado momento eu falei, olha, eu preciso enfrentar esse boi. Eu preciso enfrentar esse medo. E eu me lembro que de uma certa feita eu falei, eu vou, foi eu e o Jorge, que era o filho do caseiro, e eu falei, eu vou lá e vamos para cima. Quem é homem? Vamos, não sei o quê, aquelas brincadeiras de menina, vamos, agora vai, homem não chora, aquele negócio, né? E aí eu fui. E eu lembro que eu subi no búfalo. E eu subi no búfalo e segurei o búfalo pelo chifre ali, que eu era pequeno, você sempre fui grandão assim, menino, né? Igual o Pedro, espichado, né? E aí eu segurava no búfalo e o búfalo ia embora. E nessa que ele ia embora, rapaz, o búfalo começou a se meter no mato e se esfregar para eu cair. E eu falei, não vou cair. Segurava o bicho, e norteava ele. E eu comecei a vencer o medo dos bois, do búfalo, porque eu enfrentei. Lembre-se que eu falei a vocês que é o medo que tem medo da gente? Por que eu digo isso? Porque aquilo que temo me sobrevém. Toda vez, de acordo com o texto bíblico, olha só, que você tiver medo de alguma coisa, isso vai vir sobre você. O que eu temo, tudo, aquilo que temo me sobrevém. Então, se você tem medo de algumas coisas, vou te dizer, vai acontecer contigo. Aí você precisa entender o que Nassim Taleb declara em seu livro. Você precisa se preparar como anti-medo. Sabe? O Comodoro que falei a vocês do carro do papai, que eu dormia no chão ali, no pé do papai, é sabido que os carros de antigamente eles eram muito rígidos. Então, se batesse o Commodore ou esses carros antigos, todo mundo morria porque voava. Às vezes o carro nem quebrava tanto. Não sei se você tiver aquelas caminhonetes, carros mais rígidos, eles batem e nem ficam tão quebrados. Mas as pessoas que estavam ali dentro morriam. Sabendo disso, as indústrias começaram a fazer carros mais macios, ou seja, que quando o carro bate, ele amassa todo mas a pessoa que está dentro não morre.
Ou seja, ele era antifrágil, sabendo que em algum momento poderia acontecer alguma coisa, eles se prepararam, mesmo que não queiram que os carros batam, mas eles prepararam para que sejam salvos o melhor, que é a vida humana que ali está. Então, você também precisa se preparar para as catástrofes que virão ao mundo, à luz do grande conflito, à luz do que Nassim Taleb declara e à luz que o texto bíblico nos prova aqui. Aquilo que temo me sobrevém. Então, se você tem algum medo, eu acho que você tem que enfrentar, senão ele vai sobrevir a você. Aquilo que você teme vai vir ao seu encontro. Então, te prepara para isso. Sabendo, é, o espírito, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó capítulo 3 versículo 25. O que ele receia, o que ele tem medo, o que ele tem ali asco, vai acontecer a ele. É um fato de que o que esse autor declara, Jó, aqui, aconteceu de fato a ele muitas coisas difíceis, e Deus teve uma conversa com ele, e ele teve um ambiente de muito tempo para pensar. Se você tem medo, o medo vai vir, as coisas que você tem medo virão a você. Então, te prepara, assim como as indústrias se prepararam para um possível batida de carro, você vai ter que ser antifrágil. Você vai ter que se preparar para alguma dessas calamidades que poderão vir à sua porta. Por isso, enfrentar e vencer o medo é se preparar para que essa coisa aconteça. Eu me lembro, hoje eu falo demais e às vezes eu falo quase meia hora num versículo e não consigo terminar. Mas eu me lembro que o meu primeiro sermão durou 5 minutos, meu primeiro sermão, no máximo. E olha que eu estudei que só para fazer meu primeiro sermão. O irmão Davi me chamou. E quando eu fui pregar meu primeiro sermão, os irmãos estavam chegando na igreja, já tinha terminado. Vamos levantar para orar, irmão, não sei o quê. E eu já tinha terminado meu sermão. É um fato de que eu tive que me organizar para que esse tipo de coisa não acontecesse, porque eu tinha muito medo de errar, de fazer aquilo de novo. Mas eu fazia com um erro mesmo. Eu fazia errado mesmo e tal. E teve uma coisa que me bloqueou quando eu morava aí na América. Sabe como é que é? Brasileiro, só Jesus na causa. Quando eu falava errado em inglês, brasileiro ria, ficava ali tirando chacota, e eu pastor, né? Puxa vida, eu subi no púlpito para pregar e tudo mais. E a arma do pastor é a fala. E eu falava muito errado. E isso por muitos anos me travou, inclusive no inglês, porque eu falava errado e a galera ria. Os brasileiros riam. O americano não, ele te ensinava, tentava entender, mas o cara era mais cortês, porque era a língua materna dele. Agora, brasileiro, puxa vida, me fizeram muito mal quando eu fiquei ali no ambiente. Quem mora aí sabe o que eu estou falando, aquele que lê entenda. E aí me fizeram mal por conta disso. E eu precisei enfrentar, e ainda preciso enfrentar esse medo, por quê? De falar errado. Às vezes eu entendo bem, falo, mas falo errado. Só que é o seguinte, você vai precisar falar com erro mesmo. Você vai precisar fazer tropeçando mesmo. Porque aquele que quer ser perfeito, ele não vai conseguir vencer o medo. Porque o medo é uma das formas, uma da estratégia covarde de Satanás e mentirosa para aprisionar você. Lembre-se que o inimigo de nossas almas, ele tenta o tempo todo enganar você, ameaçando com medo. E se você não for com medo mesmo, você não vai vencer. Então vai com medo mesmo. É um fato de que aquilo que temo me sobrevém, e o que receio aconteceu comigo, disse Jó capítulo 3, versículo 25. O medo não é de Deus, querido irmão, como diz 1 João capítulo 4, versículo 18. Veja que a palavra de Deus declara que o medo não é de Deus. E por isso que João fala sobre esse tema. Eu ainda mais digo a você, veja o que ele diz. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, mas um espírito de poder, de amor, de moderação, de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ou seja, enfrentar o medo, vencer o medo, por quê? Porque Satanás é que coloca esse medo, mas perceba que Deus tem dado um espírito forte para todos os crentes, não um espírito de covardia. Por isso, enfrente o mal, querido irmão. Não corra dele. Talvez você precise ser
mais especialista em resolver problemas, porque é uma das formas de você enfrentar o medo. Eu, por exemplo, vocês já perceberam, eu me organizo muito e às vezes eu não sei falar de pronto assim. Então, para eu enfrentar esse medo de falar alguma coisa aqui e não sair legal, o que que eu faço? Eu coloco aqui, eu escrevo o meu sermão para que fique mais claro, para que fique melhor e que eu consiga enfrentar o medo. Sabe, irmãos, o medo também deve ser enfrentado e resistido para fugir de nós com tudo o que o diabo coloca no meio, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. O contrário de crer é ter medo. Então, o irmão que tem medo é porque ele não crê. Você crê que Jesus pode salvá-lo? Você crê que as coisas vão dar certo na sua vida? Você crê que os santos anjos estão ao seu redor te acampando? Porque o contrário disso é ter medo. Ai, não sei não, viu? Sei não se o negócio vai dar certo. Sei não se vai ser assim mesmo. O pastor fala e tal, papá, mas não sei não. É o medo. E às vezes esses medos que você tem nem sempre são reais. E o que é que o inimigo faz? Ele faz o negócio para você ficar com medo e travá-lo. Por isso, tudo que você tiver que vencer, tem que vencer com medo mesmo. Eu falo a última parte para concluir a minha mensagem, o sétimo e último item, para que você tenha fé, é necessário vencer o medo, mas também é necessário que você veja tudo com os olhos da fé. Se não vê as coisas com os olhos da fé, você não vai conseguir ver além das coisas humanas. Então eu quero que você veja além do que os seus olhos humanos te permitem ver. Desejo aqui, quando escrevo esse texto aqui, sinceramente, que Deus ajude você. Sinceramente, o benefício que você pediu a Deus. Eu sinceramente desejo que as suas orações que você tem feito a Deus, que elas sejam realizadas. Deus também tem esse desejo. O livro de Mateus, capítulo 18, versículo 19, fala pra gente sobre isso daí. Mateus, capítulo 18, versículo 19 diz assim, ó. 18, versículo 19. Tô ficando cego. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então, em verdade vos digo que, se dois dentre vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, lhe será concedido por meu Pai. Quando há a unidade de fé, não tem ninguém que segure nós. Amigos, nós nos reunimos aqui no Goal Six para buscar a presença do Senhor, para ter mais dele, para orarmos e intercedermos. Quando os nossos irmãos estiverem com a unidade num só pensamento, quando o texto bíblico diz, qualquer coisa dentre vós sobre a terra concordarem a respeito, será concedido por meu Pai. Se nós concordarmos que Deus deva fazer determinada coisa e colocarmos, e sempre que a gente não ora de forma impositiva, mas oramos para que assim seja feita a vontade de Deus, que o Senhor Jesus Cristo queira, e oramos em nome de Jesus, para que no final das contas, mesmo nós clamando, seja feito o que seja melhor, Deus que conhece tudo, quando nós nos unimos em unidade, ninguém segura a gente. O que que fez com que Nirode construísse a Torre de Babel? Unidade. Todo mundo falava a mesma língua. Sabe por que a igreja às vezes não cresce? Porque não há unidade no meio de nós. Um puxa para um lado, outro discorda de outro, outro fala mal do líder, fala mal do pastor, fala não sei o quê. Cada um parece puxar para um lado. Quando você vai em algumas igrejas evangélicas, você percebe que a liderança de muitas dessas igrejas, e não é bíblica, mas o resultado acontece, a liderança de muitas dessas igrejas é centralizada ali no pastor. Amigos, muitas dessas igrejas crescem a rodo. Por quê? Porque eles entenderam o princípio bíblico, que é o que? A unidade. Só que alguns não entendem esse princípio bíblico de fé, de unidade, de propósito. Lembre-se que Nirode, ele construiu aquela torre porque todo mundo falava a mesma linguagem,
todo mundo falava, tinha a mesma unidade e todo mundo tinha o mesmo propósito de construir aquela torre para não vir mais o dilúvio. Mesmo sendo um propósito errado, distante do Senhor, o princípio, a ferramenta era correta. Lembre-se que a faca, ela tanto pode cortar um legume, uma coisa boa, quanto a faca também pode ser feita coisas más com a faca. Então, o problema não é a faca, é quem está utilizando o instrumento. A fé, ela deve ser utilizada do jeito certo. E tem gente que utiliza a fé do jeito errado, o propósito no lugar errado. Porque lembre-se, o mal está crescendo porque ele tem um propósito muito claro. Ele tem uma hierarquia muito clara. Eles são organizados. E às vezes os filhos da luz não são organizados e não estabelecem a fé. E por isso, às vezes, aquilo que deveria ser forte acaba sendo enfraquecido, porque a unidade não está, porque a luz do texto bíblico diz: tudo quanto, tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo o que você pedir, acredite que você já recebeu. Um ato de fé. Ore ao Senhor para que o seu pensamento, as coisas que você ora, estejam alinhados com a vontade de Deus. Muitos anos, muito tempo atrás, eu falei a vocês como é que funciona essa questão de estar alinhado com a vontade de Deus. Lembra? Coisas do alto precisam estar junto com as coisas do cérebro para que você consiga captar meu sermão através do seu cérebro e entender o que Deus quer para ti. E agora você vai subjugar o seu corpo para fazer o que Deus mandou, que o cérebro captou, e agora que o seu corpo está sendo escravizado por você e está fazendo o que você quer. Eu quero comer doce, meu corpo. Deus falou que tem que cuidar da saúde, então não vou comer esse tipo de coisa. Você vai se lascar aí e não vai comer esse tipo de coisa. Você vai ter que dormir tal horário. Ah, mas eu quero ficar trabalhando. Você vai se lascar, você vai dormir tal horário. Por quê? Porque eu entendi que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, minha mente conseguiu entender, para que eu possa produzir mais, para que eu possa ser melhor, eu preciso me organizar nesse tipo de coisa. Você entende que esse desalinhamento faz com que você não consiga ter a luz do céu? Você entende que o alinhamento faz com que a sua fé seja fortalecida e você precisa ver tudo com os olhos da fé? Bem, se o irmão não compreender isso, tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e assim será convosco. Já acredite, meu irmão, que Deus vai abençoar. Porque a dúvida de que Deus pode não abençoar está indo em distância da fé. Agora, se o irmão, de acordo com o texto bíblico, tudo quanto em oração você pedir, creia que recebestes. Já acredite, meu irmão, que Deus, como um ato de fé, e você está alinhado com Deus, você já sabe, você não está pedindo um negócio doido, quero matar fulano, porque está desalinhado com aquilo que Deus quer, quero roubar, está desalinhado com aquilo que Deus quer, mas se tiver alinhado, se for uma causa justa, tiver alinhado com a vontade do Senhor, então o texto bíblico diz: tudo quanto em oração pedires, credes que recebestes. Ó, já acredite nisso. Não é que você vai receber, já acredite que Deus vai dar para você. E assim será convosco. Marcos capítulo 11, versículo 24. A partir do momento que você ora, a partir do momento que você pede a Deus, já pode contar como feita a coisa que você pediu a Deus. Coloque como um ato de fé o que você está pedindo. O problema está que muitos não acreditam nisso. A dúvida chega à porta. Ah, pastor, essas coisas aí, mas. Esse texto aí, ó, deve ter sido o autor que escreveu errado. Só pode, porque eu estou lendo o texto bíblico. Mas alguns não acreditam nisso. Por quê? Porque a dúvida é o contrário da fé. Então você ficou com dúvida? Já sei, vai ser mais um que vai esperar cair na loteria de Deus aí e tal, e vida que segue, né? Mais um que não tem. E os ímpios prosperando. Por quê? Porque eles entenderam essa ferramenta aqui. Sabe, amigos, existem muitos que falam isso que o texto bíblico fala, só que sem a mensagem bíblica. E Deus está falando para você aqui. Eu quero que você mantenha firme a sua confissão de fé, chamando as coisas que são como se elas fossem. Como é que é isso, pastor? Não é que você quer ser uma pessoa melhor. Comece a falar assim, ó, eu sou uma pessoa melhor. Não é que você quer abençoar seu filho. Já começa a dizer, você é um filho amado. Você é um filho abençoado.
Alguém que já recebeu, por exemplo, algumas das minhas ligações ou algumas conversas, eu sempre digo: você é um filho amado de Deus. Você não vai ser amado, você é amado. É um ato, é um fato. Então, esse tipo de coisa tem que estar claro a você em sua mente, porque se não tiver, qualquer dúvida que você tiver, afastou-se do Senhor. Por isso, lembre-se, manter firme sua confissão de fé, chamando as coisas que não são como se já fossem. Elas não são ainda, porque elas ainda não aconteceram, mas você precisa ver como se já tivesse acontecido. Exemplo, o pedreiro, eu já falei isso para vocês um tempo atrás. Ele olha para a casa e o pedreiro já viu a casa. A casa já está construída na mente dele como um ato de fé, porque ele ainda nem pegou na colher, ele só está dando o orçamento, ele já sabe o que tem que ser feito. Ele já viu as coisas. Você também precisa exercitar sua fé e talvez você não perceba, os problemas são as formas de você exercitar sua fé. Se tiver problema, que eles venham e você exercite sua fé. Porque os problemas talvez sejam uma espécie, como diz Ellen White, de professor para a humanidade. E é por isso que o autor continua declarando: mantenha firme sua fé, de chamar as coisas que não são para as coisas como se já fossem. Para agradar a Deus, não é preciso de obra, mas é preciso de fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Como é que eu agrado a Deus? Quando eu tenho fé. Porque tem muita gente que faz obras que são desagradáveis ao Senhor. Tem muita gente que até fazem as obras certas, mas o seu coração não tem fé e estão distante. Tem uma galera que nunca fez nada errado, que é bonzinho, que não vai para o céu, porque não tem fé e não são verdadeiros. E você já deve conhecer alguém assim. Quantos, sentado em nossos bancos, não são verdadeiros com o Senhor? Mas se você for avaliar mesmo, o irmão está tudo certo. Não tem nem como expulsar o irmão da igreja, porque o irmão é tudo direito, tudo certinho. Mas realmente a gente percebe, e Deus muito mais, o coração não está na obra do Senhor, não está nas coisas do Senhor. Por quê? Porque não tem um ato de fé. Por isso, Hebreus capítulo 11, versículo 6, assim declaram: eu quero que você haja como se tivesse recebido aquilo que você pediu. Agir dessa forma. Eu pedi ao Senhor e sei que o Senhor vai levar em conta o meu pedido. E haja como se as coisas já tivessem acontecido para você. Por isso, eu termino aqui fazendo o último verso bíblico. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, o crente, o justo, viverá pelo quê? Pela fé. E o autor bíblico de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz o quê? Visto que andamos por fé. Nós andamos o quê? Por fé e não por aquilo que vemos. Se você só levar sua vida com aquilo que você vê, você é só um ser humano comum. Agora, se você começar a andar pela fé, se você for um justo e viver pela fé e fizer determinadas coisas como um ato de fé, as coisas vão começar a mudar para você. Por isso, você tem que fortalecer sua fé, como seguindo esses itens que falei a você, glorificando a Deus antes mesmo que a bênção aconteça. Será que você é como Tomé, que só acredita vendo? Só vai ficar feliz, só vai glorificar a Deus quando a bênção acontecer? Bem, esse era o problema de Tomé. Agora eu proponho a você que você veja as coisas de forma espiritual, que você comece a ver além dos seus olhos humanos, tanto as coisas más, por isso que eu falei a vocês no tema anterior, para identificar o mal, mas também para você ver as coisas boas que podem acontecer na sua vida, como algo de fé. Eu termino declarando a você que é necessário fortalecer a fé. A declaração de Jesus comparando fé como uma semente de mostarda, é incrível essa declaração dele. Ele declara como a fé tem que ser o quê? Como uma semente é igual uma semente de mostarda. Semente de mostarda. Se você tiver fé, lembra aquela Lucas 17, versículo 6? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão pedir: montanha, sai daqui, e a montanha se retirará daqui. É um fato de que Deus fala para você aqui essa declaração de Jesus comparando a semente de mostarda com a fé. Por quê? Semente de mostarda é bem pequenininha, mas dá uma árvore frondosa.
uma árvore enorme. A semente de mostarda, mesmo sendo pequena, ela vai empurrando o solo, vai fazendo força, vai abrindo caminho no solo duro e ela vai se enraizando. A fé, ela se move, querido irmão, por debaixo da terra. Mas saiba, querido, que a raiz, ao se mover por debaixo da terra, ela começa a se desenvolver. A fé, ninguém vai ver, ela se move debaixo da terra. Imagine o mundo espiritual como se fosse a raiz dessa árvore que Jesus falou aqui da mostarda. Ninguém vê o mundo espiritual, mas da onde vem a força para que aquela árvore frondosa comece a florescer? Da onde vem a força para o mundo físico? Da onde vem a força para os frutos e as bênçãos da sua vida? Do mundo espiritual. Só que o crente não pega o negócio. Ele lida com o mundo espiritual como se, não, é a vida que segue. Ele cuida mais das coisas que são vivas. Ele gasta mais tempo nas coisas ali físicas. Paulo deixa claro aqui, visto que andamos por fé, nós não devemos andar o quê? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não é para você avaliar sua vida por aquilo que você tem, por aquilo que você consegue fazer, porque isso tudo é muito passageiro. Então comece a ver se a raiz está boa. Comece a ver se tem nutrição dentro de casa, no mundo espiritual, para que o mundo físico todo se modifique. Saibam que mostrar que não importa o tamanho da semente quando Jesus falou. Não é o mais importante o tamanho dessa semente da mostarda, mas o que Jesus estava falando ali, o mais importante é a força daquela semente. Um bichinho miudinho daquele tamanho, ela tem que morrer a semente, a ideia tem que morrer, e agora ela vai fazendo força para cavar o chão. Não é importante o tamanho seu, mas o que importa é a sua força. O que importa é se você continua peregrinando aqui no Goal Six. O que importa é se você quer de fato encontrar-se com Deus. O que importa é se de fato você quer receber a bênção que você tanto está orando. Se você persiste em cavar o mundo espiritual, se você persiste, porque o tamanho não é tão importante. Ai, pastor, eu não tenho sabedoria, não tenho entendimento, não tenho dinheiro, não tenho não sei o quê, cheio de problemas, não sei o quê. Isso não é importante para Deus. O que importa é a sua força. Você tem força, irmão? Você quer mesmo isso que você quer? Porque se você não quiser, sabe o que é aquela oração que o irmão faz, né? O irmão vai, faz uma oração, mas é um negócio que ele tanto quer, orou uma vez, nunca mais orou. Ele quer tanta mudança do filho, tanta mudança de não sei o quê, jejuou uma vez, nunca. Ele quer tanto melhorar, nunca que ele teve força para poder fazer, para mudar, beber água, fazer os negócios dele, para poder melhorar. Porque a força do irmão é fraca. E por isso ele não alcança o negócio. Não importa, irmão, o seu tamanho. O que importa é a sua força. E por isso que Jesus faz essa comparação da semente de mostarda com a fé. Lembre-se que mesmo uma semente pequena consegue se mover debaixo da terra e subir acima do solo. É um fato. Além disso, a semente fica enterrada e não pode ser vista até brotar. Mais ainda, desse modo, a fé não é pelas aparências, e sim pelo poder de Deus, que é o único que pode dar a vida e fazer o milagre acontecer na vida do crente. Só Deus pode fazer algumas coisas, só se você for plantado no solo bom de Deus. Quer você ter vitória? Então não esqueça, querido irmão, de que abandone tudo o que enfraquece a sua fé. Se você quiser de fato fortalecer sua fé, então você precisa recapitular esses temas que estou abordando a você. Qual foi o tema, os itens que abordei a você? Primeiro, para fortalecer a fé, é necessário que você busque a palavra de Deus, para que você entenda. E por isso que eu trouxe muito texto bíblico para poder levar a palavra de Deus até você. É necessário também que você se arrependa dos seus pecados, porque não dá para enfrentar o inimigo se tiver pecado na sua vida. Você sempre vai apanhar. Por quê? Porque o pecado faz a separação entre Deus e você. Então, se os seres humanos são mais fracos do que os demônios, o que você tem que fazer? Você tem que se equiparar a eles. Como é que você se equipara aos demônios em força? Quando você chama também os anjos do Senhor. Chama os anjos do Senhor para acampar ao nosso redor. Quero ver o inimigo entrar. Quero ver as coisas acontecerem. Por quê? Porque os homens da capa branca estão conosco. Também resista às dúvidas que o inimigo vai falar. Falei tanto de fé, mas o irmão ainda vai pensar assim: isso é conversa do pastor, isso é história aí que ele fica contando, tem nada a ver isso daí.
O irmão vai até procurar algum outro texto que rebata, que não sei o quê e tal. Por quê? Porque ele está solidificando a sua dúvida. Ele não tem fé. Bem, é necessário que você também identifique o mal. Se você não identificar da onde vem o seu problema, o porquê que você tem tanta dúvida, o porquê que você tem tantos dessas dificuldades, eu já sei o que vai acontecer com você. Você vai sucumbir porque você não sabe da onde vem a pancada. Por isso, cuide como quinto item, cuide dos seus pensamentos. Ellen White declarou mente, caráter e personalidade, esses dois volumes, para que você avalie seus pensamentos, porque eles é que moldam e que dirigem todo o seu corpo. Eu ainda falo para vocês que é necessário vencer o medo, que foi que falei hoje de manhã a vocês, e também ver as coisas com os olhos da fé e parar de olhar as coisas com os olhos humanos. Que Deus ajude você, que o Espírito Santo esteja sobre sua vida e que essa mensagem seja uma mensagem de fortalecimento para a sua fé. Que haja graça, que haja poder e que haja restauração sobre sua vida. Acredite nisso, porque Deus tem mais prazer em te abençoar do que você mesmo em ser abençoado. Que Deus ajude você e que o Espírito Santo esteja sobre nós. Nós iremos fazer uma oração agora. E enquanto a irmã Suelen estiver orando, eu quero que você fale com Deus e diga: Senhor, ajude-me a ter mais fé. Ajude-me, Senhor, a olhar com os teus olhos. Ajude-me, Senhor, a pisar, mesmo que seja em terreno insólido, como era a água, ali no caso de Pedro, mas eu quero pisar em terreno sólido, Senhor, contigo. Enquanto você estiver com o olhar fixo em Deus, a água será sólida. Por quê? Porque foi um ato de fé. Quer você também andar por sobre as águas? Quer você também ter bênção e vitória? Ore conosco e peça a graça de Deus nesse momento. Vamos orar. Amém. Vou cantar o